Salve nação, saudações rubro-negras. Temos aqui um corte do programa Jogo Aberto da Band repercutindo a lesão do Pedro. O Flamengo neste momento tem 8 lesionados e pode chegar a 10, galera. É isso mesmo, Eric Pulgar e Varela estão nas suas respectivas seleções e sentem dores, né? Então, temos 8 no momento e pode chegar a 10. Cara, alguma coisa de muito estranha está acontecendo. Por quê? Tantas lesões no Flamengo, né? Separei aqui para vocês uma matéria especial do programa, tá bem completo, então assista, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos, vamos lá. Eu fiquei muito sentida com o que aconteceu com o Pedro ontem. O jogador teve um problema no treinamento, se machucou sozinho, não é? Rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo anterior, né? O ligamento cruzado anterior. Então é uma lesão grave, provavelmente volte só no ano que vem. Muita gente até comparando com a lesão que teve o Neymar, então realmente é uma perda para a seleção, para o Flamengo e principalmente para o futebol brasileiro. Ele que é o artilheiro do Campeonato Nacional, vinha numa fase tremenda, jogando muito bem. E a Luísa Oliveira vai contar essa história pra gente, que é uma história triste, mas eu espero que tenhamos também boas notícias na seleção. Luísa, para você aquele bom dia. É uma pena, né? O Pedro retorna à seleção, poderia ser titular, estava sendo testado como jogador do time principal e acabou lesionado. Oi, Renata, bom dia para você, para o Denilson, para todo mundo. Pois é, foi uma notícia que chegou com muita tristeza, é um clima de muito abatimento aqui na seleção brasileira por conta da lesão do Pedro. Pedro estava muito feliz com esse retorno à seleção, vivia um grande momento na carreira, o melhor ano da carreira dele e tinha grandes chances de fato de ser titular. Dorival Júnior pensava muito nessa possibilidade, poderia dar a camisa principal para ele do time da seleção brasileira e aí vem essa notícia. Todo mundo sentiu muito, Dorival Júnior, a comissão técnica, os jogadores, muitos dos jogadores se manifestaram nas redes sociais prestando apoio a ele. Vários deles, Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, Gerson, João Gomes, jogadores que já atuaram com o Pedro, se manifestaram. E essa lamentação é por conta do carinho que todo mundo tem com ele, é um jogador muito querido, mas também pela falta que ele vai fazer à seleção. O Pedro ele tem características que são raras hoje na seleção que o time precisa. Bom, ele já voltou ao Rio de Janeiro, não está mais aqui com a delegação. Ontem à noite a CBF fretou um voo para que ele pudesse retornar e agora está sob os cuidados do Flamengo. E a vida segue, tem que seguir aqui na seleção brasileira porque João Pedro vem aí, jogador do Brighton, que foi chamado pelo Dorival Júnior para substituir o Pedro. É um jogador jovem que vive um bom momento no campeonato inglês, tem 3 jogos na temporada, até porque o campeonato começou recentemente, e já fez 2 gols. Ele tem características bem diferentes em relação ao Pedro. Um jogador versátil, de movimentação, que pode sim jogar como 9, mas também como um segundo atacante. A previsão é que ele chegue hoje no fim do dia, início da noite. Ou seja, não vai participar de nenhum treinamento até a partida, então deve ficar mais como opção para o técnico Dorival Júnior para o jogo contra o Paraguai. Lembrando que hoje a seleção faz o último treino antes da partida contra o Equador, às 3h30 da tarde. Agora, daqui a pouquinho, o técnico Dorival Júnior vai conceder uma entrevista coletiva, 12h30, e também o Bruno Guimarães. E a gente vai tentar aí captar um pouco mais do que ele pensa para essa equipe da seleção brasileira para o jogo contra o Equador. Agora a gente vai ver como ele montou o time no treino de ontem e também, claro, tudo sobre a lesão do Pedro que afetou tanto a seleção brasileira. Roda a matéria. Era para ser um dia feliz para o Pedro. Ele tinha acabado de voltar à seleção brasileira e com a chance de ser titular. Esse ano tem sido um ano que eu venho tendo uma sequência muito grande de jogos, oportunidades que vão aparecendo para eu dar o meu melhor. Então, com certeza, hoje eu me sinto muito mais preparado, né, e feliz também por voltar à seleção brasileira. A torcida pedia pelo atacante. Aquele centroavante parede ali, o Pedro. Que o Pedro, dá uma chance para ele jogar um pouquinho a mais aí. O Pedro tem mais maturidade, é a segunda convocação dele. Mas à noite veio o baque. O atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treino. Mais tarde, os exames confirmaram a lesão. Ruptura do ligamento cruzado anterior. Pedro foi cortado da seleção e vai perder o restante da temporada.
Pedro voltou do treino e entrou no hotel da seleção usando muletas. Os exames confirmaram a lesão. O atacante vai continuar o tratamento no Flamengo, mas no Rio será submetido a novas avaliações. O clube ainda pretende acionar a FIFA para ser ressarcido pelo prejuízo de perder o jogador. Que tristeza, cara. Esse tipo de lesão é uma das mais temidas entre os jogadores. A recuperação demora de 9 meses a 1 ano. É quase o tempo que Neymar está parado com o mesmo problema. Dá para imaginar a dor do Pedro. Vivia um grande momento. Artilheiro do Brasil na temporada com 30 gols. A baixa abriu espaço para outro atacante, João Pedro, do Brighton, da Inglaterra. Ele foi convocado por Dorival para substituir o flamenguista. O atleta de 22 anos foi revelado pelo Fluminense e já tinha sido chamado por Fernando Diniz no ano passado. A seleção segue em frente. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Como eu falei antes, estamos trabalhando muito forte, focados no nosso objetivo. No treino, Dorival Júnior começou a esboçar a equipe que enfrenta o Equador amanhã. No ataque, a torcida queria. Na ponta eu acho que o Estevão, né? Tá merecendo agora. Tá jogando bem demais no Palmeiras, ele merece essa vaga aí. Na ponta direita, acho que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tá merecendo, tá jogando bem no Botafogo. Mas o técnico seguiu outro caminho. Escalou o trio do Real Madrid, Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick. Luiz Henrique até chegou a ser testado. E se depender de autoestima, ele se garante. Eu sou capaz de dar o meu melhor, de fazer coisas extraordinárias como eu venho fazendo lá no meu clube, que é o Botafogo. Então, total confiança para isso, para jogar. Mas tranquilo ele não tá. Parece que tô um pouco tranquilo, mas não, por dentro tá nervoso, mas tô conseguindo manter minha concentração. E tivemos novidades na zaga, nada de Marquinhos, Gabriel Magalhães do Arsenal. E no meio, João Gomes perdeu espaço, André ao lado de Bruno Guimarães e Paquetá. Mas foi só um treino, nada confirmado. O importante é estar aqui, né? Não importa aonde for jogar, fico feliz de estar de novo. Ainda vamos ter um pouco de tempo ainda para conversar com o professor. Em meio às indefinições, ao menos uma certeza na seleção. Vinícius Júnior é a estrela deste time. O atacante foi indicado ao prêmio Bola de Ouro e é um dos favoritos. A cada dia, ele conquista mais fãs pelo mundo e também dentro da seleção. Quando eu cheguei aqui também, eu queria muito conhecer o Vini pessoalmente. Eu já vi ele algumas vezes, até joguei contra ele quando eu estava no Betis. Mas eu queria também algum dia jogar com ele, assim, sabe? Jogar junto. E hoje a gente tá realizando esse sonho de jogar junto com o Vinícius. A seleção brasileira ainda é o lugar dos sonhos. Notícia muito ruim essa do Pedro. Todo mundo abalado porque é um jogador extremamente proativo para a seleção, para o Flamengo. O atacante destaque no Brasil, sem dúvida alguma, pelo menos até agora, e vai passar por esse processo longo de recuperação. E ontem o Dorival treinou com essa formação. Não significa que será titular, mas foi o primeiro teste feito por ele coletivamente. Começando com o Alisson, tinha uma dúvida, Alisson, Ederson, e acho que ele respeita o processo da Copa América, que o Alisson já jogou, está mais ambientado. O Danilo na direita, a dupla de zaga escolhida, Gabriel Magalhães e Militão, o Guilherme Arana na esquerda, e aí no meio, o André, o Bruno Guimarães, o Paquetá e um trio de ataque na frente com Rodrigo, Vini Júnior e Endrick. Que seria o Pedro, né? Nesse caso, no lugar do Endrick. Pelo menos que a gente acompanhou ontem nos treinamentos, o Pedro estava como titular. A entrada do André, falamos ontem do João Gomes, que tinha jogado como titular ao lado do Bruno Guimarães, então tem a entrada do André e a saída do Marquinhos, né? E aí faz essa zaga com Gabriel Magalhães e Militão. Não acho que ele vai mudar para o jogo de amanhã, não, Loirão. Acho que esse é o time que ele vai entrar em campo. Lembrando que são 2 jogos, né? Tem o Paraguai também, que o Brasil vai enfrentar, mas eu acho que é um bom time. A gente precisa ir se acostumando com esses nomes, né? São jogadores mais jovens, alguns já referência nos clubes que atuam no futebol europeu. E o Brasil está numa situação bem incômoda. Ok, a Copa do Mundo que está chegando, ela vai oferecer mais vagas de classificação, só que
6ª posição para o Brasil, atrás 1 ponto da seleção do Equador, que é o nosso rival na sexta-feira. Eu considero constrangedor. O Brasil precisa vencer e convencer até para continuar bem nas eliminatórias na sequência. Eu concordo com você, não é o lugar que o Brasil deveria estar, pelo menos Argentina e Brasil ali configurando nas primeiras colocações das eliminatórias, e aí os outros que briguem para conseguir uma classificação. Mas a posição do Brasil hoje realmente é constrangedora. Agora eu quero a sua opinião, porque ele realmente mudou as características quando ele é necessariamente obrigado a desconvocar o Pedro. Sim. E ele traz o João Pedro, que tinha aparecido na lista da seleção brasileira ainda com o Diniz. Pode ser que o João Pedro, Loirão, até por característica, saia um pouquinho mais da área e tenha um pouquinho mais de facilidade em jogar fora da área. O Pedro tem a qualidade, obviamente, fora da área. Você vê que ele faz muito bem esse pivô, essa parede, para chamar ali os jogadores de meio de campo, né, para fazer essa aproximação, mas ele é letal dentro da área. A presença diária dele era muito importante. Aproveitar e desejar uma ótima recuperação para ele. É um momento extremamente delicado, até porque vivia o melhor momento da carreira dele. Com o Flamengo e merecidamente foi convocado para a seleção. Mas agora é paciência e tentar passar da melhor forma possível por esse momento, Pedro. Eu sou fã do futebol do Pedro, acho que ele melhorou muito, evoluiu como jogador, está jogando até melhor saindo da área em alguns momentos. Foi pai recentemente, que ele possa superar essa fase e voltar tão bem quanto ele estava antes da lesão, não é? Agora, o Flamengo, com a contusão do Pedro, aumenta a sua lista de desfalques, jogadores no departamento médico. Olha só, o Everton Cebolinha, com um tendão de Aquiles, o tornozelo esquerdo machucado, passando por cirurgia, está fora, só volta ano que vem. A mesma coisa o Vinha, que teve várias lesões e que acabou ficando de fora. O Gabigol, ele teve um problema na posterior da coxa direita, pode voltar, inclusive, para a Copa do Brasil, duelo contra o Bahia. Expectativa também para o retorno do Arrascaeta nesta partida. Assim como o De La Cruz, eles não estão servindo a seleção do Uruguai, ficaram no Brasil para fazer o tratamento. O Michael tem uma lesão que provavelmente vai liberá-lo no final de outubro. Essa é uma previsão inicial do Flamengo. O Léo Pereira também é outro jogador esperado para o duelo, para o confronto da Copa do Brasil. E o Pedro também, uma cirurgia, deve passar por cirurgia, deve passar por uma longa recuperação. Então, olha o tamanho dessa lista de desfalques. E ainda o Pulgar e o Varela foram para as seleções, mas sentindo lesões leves. Então, de repente, pode ser mais problemático ainda para o Flamengo. Loirão, é assustador, né? São 8 jogadores que estamos mostrando aqui as lesões. São lesões delicadas. Essa altura do campeonato, a gente fala muito da intensidade dos jogos. Os preparadores desses clubes, acho que tem um grande desafio de equilibrar isso, né? Ter um pouco de intensidade no treino, em algum momento tirar também para justamente não acontecer isso. A gente está um pouco mais de 3 meses aí para finalizar a temporada, finalizar o campeonato e essa quantidade de jogadores no Flamengo, especificamente Flamengo, machucados. Agora, se a gente pensar que o Flamengo continua nas 3 frentes, na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, se ele contasse com esses jogadores e mais os que estão chegando agora, que o Michael vem nessa leva de meio de ano, agora o Flamengo tem um prejuízo enorme. Tem. Porque é um time favorito, mas muito desfalcado. Aí aqui até no debate nós falamos, mas olha o elenco, mas é um elenco que perde e muito sem esses jogadores. Exatamente, eu concordo com você. O elenco do Flamengo ele é um elenco bom, eu acho que vai continuar fazendo frente nas competições que o Flamengo está disputando, mas se você pegar os nomes que estão aqui, são jogadores que seriam titulares em qualquer outra equipe. De La Cruz, por exemplo, o Everton Cebolinha, que estava vivendo um momento também muito bom, apesar do Luiz Araújo também estar cumprindo com a função dele com excelência, mas são jogadores extremamente importantes para um processo que nesse momento que o Flamengo vai passar, né? Que são momentos de jogos e de fases decisivas das competições. E o Everton Cebolinha era o titular do Tite. Exato. O Luiz Araújo acabava sendo opção para o segundo tempo ou para substituir um possível jogador com cartão amarelo, enfim, aquela coisa toda, não é? Agora eu quero falar de... E galera, com a lesão do Pedro, o Flamengo está no mercado buscando um novo reforço, né, para substituir o Pedro. Temos aqui na tela o Martial. Vamos trazer aqui para você o que está acontecendo, né? Após a lesão de Pedro, Flamengo busca a contratação de Anthony Martial, de jornalista. Vou trazer aqui para você todas as informações. Vamos lá. Após a lesão de Pedro, o Flamengo busca repor a perda do centroavante. Segundo o jornalista especializado em transferências internacionais Fabrício Romano, o rubro-negro quer a contratação do atacante Anthony Martial, ex-Manchester United. Quem nunca jogou com esse cara, né, no FIFA?
né? Nas antigas, eu já joguei, já fiz carreira com esse cara aí no FIFA. O atacante francês de 28 anos começou sua carreira profissional no futebol de seu país, mas ganhou notoriedade na Inglaterra defendendo o Manchester United por 8 temporadas. O jogador sofreu com alguns problemas físicos ao longo da carreira e está no mercado desde julho. Sua última partida oficial foi disputada em dezembro de 2023. Isso daí também é preocupante, né? Martial chegou a jogar ainda pelo Sevilha em 2022. Segundo o jornal The Sun, o AEK da Grécia seria um outro time interessado na contratação do jogador. A janela de transferências, apesar do encerramento da janela de transferências do futebol brasileiro ter acontecido na segunda-feira, os times da Série A ainda podem se reforçar com jogadores vindo de outros países. Nomes como o de Sérgio Ramos, Memphis Depay, Anthony Martial e Rafinha Alcântara encabeçam a numerosa lista de atletas livres no mercado. O regulamento da CBF prevê que jogadores sem contrato vigente com clubes podem ser inscritos para a disputa do Brasileirão até o dia 9 de setembro. E hoje é dia 5 de setembro, né? Temos 4 dias aí, dá para correr, hein? Então é o seguinte, até o dia 9 de setembro, podendo substituir no máximo 8 atletas até o dia 20 deste mês, dentre os anteriormente inscritos. Além de poderem atuar na competição nacional, as novas contratações poderão jogar nas competições continentais. Para equipes envolvidas nas quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a Conmebol permite que clubes façam até 3 alterações nas suas listas iniciais até o dia 13 de setembro. Para as semis, 3 mudanças podem ser feitas até o dia 18 de outubro. Tá, então, galera, a imagem do cara, centroavante de 28 anos, francês Anthony Martial. É isso aí. E aí, gostaram? O que você acha desse nome do Anthony Martial? Ou então do Memphis Depay? Cara, eu sei que o Flamengo está tentando contratar um novo centroavante, né, para o lugar do Pedro. Um cara de peso, um cara que chega, veste a camisa e resolve, né? O Gabigol está no elenco, ele poderá ser usado sim, mas o Gabigol, ele não tem as mesmas características do Pedro. Então o Flamengo procura um novo jogador com as mesmas características de centroavante. Beleza, galera? Tamo juntos, deixa o like, se inscrevam aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!